Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Nós entramos na realidade no mês de outubro, está acabando, quase acabando esse ano, e quantos sonhos, quantos projetos nós fizemos no final do ano passado, e falta 3 meses para acabar o ano. Muitos desistiram dos seus sonhos, muitos desistiram daquilo que Deus colocou no seu coração, e durante toda os domingos desse mês, nós estaremos trabalhando um tema: volte a sonhar. Será que você pode olhar para um irmão que está perto de você e falar para ele: olha, volte a sonhar. Nosso Deus é aquele que realiza sonhos, nosso Deus é aquele que realiza projetos. Eu quero começar contando uma história. Vocês devem ter notado que eu estou ficando um contador de história, né? Quando eu não conto a história da minha vida, eu conto a história da sua vida, eu conto a história da vida de alguém. E eu quero contar uma história do maior vendedor de sonhos que teve no Brasil, né? Ele era uma criança comum como eu e você, de uma origem humilde, que o sonho dele era vencer na vida. Ele nasceu no Rio de Janeiro, descendente de judeu, de uma família simples, e desde pequeno ele aprendeu que se quisesse conquistar algo, teria que trabalhar duro. Esse menino, ele não tinha palco, ele não tinha microfone, e ele não tinha riqueza. O que ele tinha era apenas uma sacola com as canetas baratas e um coração cheio de sonho. Então, nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro, entre as buzinas e os gritos dos vendedores, ele oferecia as suas canetas como se fosse um tesouro. Mas havia algo diferente nele. Havia algo que chamava a atenção nele. Quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. Porque é gostoso você ouvir alguém quando essa pessoa fala do seu sonho, quando ela está lutando pelos seus projetos. Então, quando ele falava, todo mundo parava para ouvir. Ele tinha um jeito cativante, ele tinha um carisma natural que chamava a atenção das pessoas. Mas a vida, ela não foi fácil para ele. Portas se fecharam, oportunidades pareciam bem distantes, e muitos diziam para ele que ele nunca ia conseguir ser alguém na vida. Mas em vez de desistir, em vez de parar, ele decidiu usar o que ele tinha de mais precioso: a sua voz e a sua energia. E aos poucos, aquele que era um camelô, ele foi conquistando espaço, ele foi conquistando presença em rádio, em televisão, e não parou mais. O menino das ruas, ele se tornou o dono
de um império de comunicação. O camelô de canetas se tornou um dos empresários mais respeitados do Brasil. O sonhador se transformou em uma referência para gerações. Você sabe quem eu estou falando? Quem quer dinheiro? Sonhar pequeno e sonhar grande custa o mesmo preço, custa a mesma energia. Então, se você for sonhar, sonhe grande. Se você parou de sonhar, nessa série de mensagens que nós vamos começar esse mês, Deus está dizendo para você: volte a sonhar. Amém? Olha para o seu irmão do lado aí de novo. Eu vou falar isso sempre, porque eu quero internalizar isso na sua mente, no seu coração. Olhe para o seu irmão e diga assim: volte a sonhar. Não existe idades para sonhar, pastor, mas eu estou velho. A palavra de Deus, ela diz que os velhos sonharão. Os jovens, além de sonhar, terão visões. E hoje eu quero falar sobre quando os sonhos parecem mortos. E eu quero usar um texto, Ezequiel, capítulo 37. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu aconselho você trazer a sua Bíblia nos cultos dessa igreja. Nós usamos Bíblias aqui, amém? Tem algumas igrejas que não, mas nós usamos Bíblia aqui. Ezequiel capítulo 37, verso de número 1, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos. Então me perguntou, verso 2, e me fez andar ao redor dele, e era muito numeroso na superfície do vale, que estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me: profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vocês. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia ossos com ossos, e se juntava cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia sobre eles tendões, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. E então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor,
vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um exército muito grande. Amém? Nessa noite, nessa manhã, Deus vai começar a soprar do seu Espírito Santo, trazendo sonhos no nosso coração, sonhos de Deus, sonhos igual aqueles sonhos que Deus soprou no coração de José. Ninguém entendia, porque quando Deus sopra sonhos no nosso coração, muitas vezes nem aquelas pessoas que estão próximas a você conseguem entender. Então não desista e não fique triste se alguém descobrir os seus sonhos e ele falar para você assim, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo porque não é para ele, mas para você dará certo, porque é um sonho de Deus para a sua vida. Quando José contou os seus sonhos para os seus irmãos, eles ficaram com inveja, porque aqueles que não conseguem sonhar, eles não conseguem se movimentar. Aqueles que não conseguem sonhar, eles não conseguem avançar. E por eles não conseguirem sair da onde eles estão, eles começam a tentar a frustrar os nossos sonhos, a dizer que é impossível, a dizer que ninguém conseguiu fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: alguém pode até não conseguir fazer o teu sonho, mas Deus vai fazer que se cumpra o teu sonho, mas depende de você. Deus havia colocado um sonho no coração da nação de Israel. Seria a nação prometida, o povo escolhido por Deus. Lá no livro de Gênesis capítulo 12, quando a nação de Israel começa a ter o embrião, a nação de Israel começa, a ser gerada dentro de Abraão. Quando Deus diz para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo. Sabe por quê? Por que Deus pediu para Abraão sair do meio de todo mundo? Porque aquelas pessoas estavam conformadas com a vida que elas estavam levando. Mas nessa manhã, Deus está dizendo no meu coração que as pessoas que estão aqui são pessoas inconformadas, são pessoas que não pararam de sonhar, são pessoas que creem que Deus ainda tem muito mais do que aquilo que ele pensa ou daquilo que ele imagina. Aleluia! E é por isso que Deus tirou Abraão do meio do seu povo. Por quê? Porque um sonhador não pode estar do lado de pessoas que não sonham. É um peso desigual. E aí Deus diz para Abraão: sai do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Interessante que Deus não dá um esboço, Deus não dá uma planilha para onde Abraão vai. Mas eu quero entender aqui nessa manhã, a Bíblia diz que Abraão foi considerado o pai da fé, e fé é crer no extraordinário, e fé é você olhar para algo impossível, mas aquele algo impossível já está gerando dentro do seu coração como algo possível de se cumprir. É por isso que a gente anda. Fé é exatamente isso que eu vou explicar para vocês agora. Imagina você chegando para uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, e você dizendo assim: olha, eu estou caminhando para o céu, eu estou caminhando para uma promessa que Deus tem para a minha vida. Eu já vejo, os portões dos céus preparados ali para quando Deus vir buscar a sua igreja.
eu vejo o Espírito Santo, aí você começa a contar isso tudo para as pessoas e elas não conseguem entender. Por quê? Porque o projeto de sonho de morar no céu está impregnado dentro do teu coração e dentro da tua mente, dada por Deus, e as pessoas não conseguem olhar aquilo que está dentro de você. Por isso que os teus sonhos, muitas pessoas não vão conseguir entender, porque é algo colocado dentro do nosso coração por Deus. E não importa aonde você nasceu, se você nasceu numa favela do Rio de Janeiro, se você nasceu numa cidade pequena de Minas Gerais, ou no interior do Ceará, não importa. Não importa o lugar que você nasceu. O lugar que você nasceu pode ser até pequeno, mas o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos grandes. Os nossos sonhos não estão condicionados ao local onde eu nasci. Está colocado no plano, na extensão profética de Deus na nossa vida. Deus falou para Abraão: olha, de ti eu farei uma grande nação. E Abraão começou a passar esse sonho, essa visão para as próximas gerações. E agora a gente chega aqui em Ezequiel. Ezequiel, ele estava preso, juntamente com a nação de Israel, estava cativo na Babilônia. Tinha acontecido uma guerra, onde onde o exército de Israel tinha sido derrotado, e ali tinha sido deixado os corpos, naquele deserto, naquele sol, naquela planície, ficando ali muito tempo, debaixo de sol a sol, e o que restava agora ali era somente o quê? Somente ossos secos, pedaços de fêmur de um lado, de antebraço de um outro lado, e quem passava ali, a única coisa que via era uma nação que havia sido destruída. Existe um salmo, onde os babilônicos, eles parecem que eles tiram sarro do povo de Israel, porque o povo de Deus é um povo alegre, é um povo que festeja, é um povo que canta, é um povo que adora. E o povo da Babilônia chega diante do povo de Israel em um salmo, e eles dizem: cantem uma música para nós, uma música alegre, como vocês cantavam em Israel. E aí o salmista vai dizer que a resposta é: como cantaremos um novo cântico? Já penduramos a nossa harpa no salgueiro, porque olha a nossa condição. Talvez seja a sua condição aqui nessa manhã, mas eu quero dizer para você que hoje chegou o dia de você tirar a sua harpa do salgueiro e começar a cantar o hino da vitória por aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Hoje começa uma nova história e Deus está colocando um embrião dentro do seu coração para gerar em você aquilo que Ele tem para a tua vida. Volte a sonhar. A gente não sonha pela nossa visão comum, a gente sonha em Deus pela nossa fé, porque se nós olharmos para as circunstâncias, era mesmo aquilo que Ezequiel viu. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel em uma visão, e Ele leva Ezequiel até um lugar onde havia tido uma batalha, e só tinha ossos secos. E Deus olha para Ezequiel e pergunta a pergunta chave. Ele diz: pode esses ossos reviverem?
Ezequiel olha para a sua pequenez e ele diz: Senhor, para mim não, mas tu sabes. Talvez você está dizendo assim: para mim parou, para mim eu não consigo sonhar, aleluia. Mas Deus sabe daquilo que Ele tem para a tua vida, aleluia. Se alguém está te jogando numa cisterna, se o diabo jogou você em uma cisterna para matar o teu sonho, deixa eu dizer para você, Deus vai tirar você de lá e vai levar você para onde Ele quer que você chegue. Talvez você fale assim: mas eu estou vivendo igual José, parece que eu estou preso, parece que eu sou escravo. Enquanto José estava sendo escravo, ele estava sendo levado para os sonhos que Deus tinha colocado no seu coração. Quero dizer para você nessa manhã, que não é o estado que você está passando, aquilo que você está passando hoje não define quem você é. Quem define quem você é os planos que Deus tem para a tua vida. E a palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Oh, aleluia, aleluia. Me ajuda aí, se você dá glória a Deus eu prego mais. Oh, Ezequiel olha lá e diz: Senhor, nada, tu sabes, Senhor. Aí Deus diz para Ezequiel: olha, profetiza esses ossos e diz: ouve a palavra do Senhor. Você vai sair daqui nessa manhã, depois que você almoçar, como diz o cearense, que você comer aquele galeto. Quem sabe o que é um galeto aqui? É um frango assado, irmão. No Ceará chama de frango assado. É o frango assado, o galeto e o macarrão. É a comida de domingo. E se você, sei lá, de repente você gosta de dar aquele cochilinho à tarde, dá aquele cochilinho. Eu sei que o pastor Júnior gosta de dar aqueles cochilinhos à tarde para voltar renovado à noite. Aí você vai começar a escrever o teu sonho. Sabe aquilo que você deixou para trás? Porque Deus diz para Ezequiel: profetiza. Profetiza. Quando eu estava lá em Vargem Grande do Sul, uma igreja lá de 80 pessoas, quando estava no avivamento lá era 100 pessoas, 120 pessoas, eu contava até os camundongos que passavam lá. Entrou aqui, é membro. Eu lembro que o meu escritório era atrás do púlpito, um tapume que eu colocava lá, um quartinho assim, sabe, que, falar para você, era uma sauna, um negócio lá. Aí eu fui lá e eu não tinha nenhum projeto, eu não conhecia nada da 8ª igreja, né? Eu tinha recebido um convite uma vez para ir pastorear a Getsemane aqui no DIC 4, e aí o pastor não deixou. Mas era a única referência de igreja que eu conhecia assim, era a Getsemane e a Central. Mas uma vez eu olhei na internet e eu vi a foto de uma igreja grande. Eu peguei aquela foto, eu imprimi aquela foto e eu colocava lá de frente não é tapume, é MDF, né, que chama, no MDF, colava aqui, ó. Aí todo dia que eu sentava ali, e aí eu ia para a igreja, eu ia tipo pastorzão, não tinha ninguém para atender, gente, e eu ia tipo pastorzão, colocava, né, todo dia chegava lá de manhã, sentava, não aparecia ninguém. Aí eu sentava lá atrás, aquele calor dos infernos. E aí eu olhava lá e eu via a foto da igreja assim, de frente, só aquele povo sentado assim. E aquilo ali alimentava. Um dia eu vou estar pregando,
vou estar pastoreando uma igreja que, sabe quando tem batismo aqui, ou algum evento especial, igual vai ter o evento agora, do dia 18, né? Como é que é o nome que eu esqueci? Última chance. A igreja lota, eu lembro daquela visão. E eu ficava alimentando. Sabe o que é isso? É profetizando. Segunda-feira, a igreja, eu quase que matava os crentes na igreja. Porque eu inventava tipo assim, não, sou pastorzão. Igrejona. Segunda-feira vamos abrir um novo culto. Ah, pastor, não aguento mais. Não, culto da sabedoria. Era um culto de ensino. Segunda-feira, culto da sabedoria. Ah, vamos fazer um ponto de pregação. Ah, não, pastor, porque assim, era o seguinte: um membro que vinha no culto é o que tinha que vir no outro culto, porque não tinha mais ninguém. Vocês aqui escolhem o culto, hein? Vem uma vez na semana e some, só vem na outra semana. Mas lá o pessoal não era obrigado. Ah, eu vou abrir um trabalho lá em Tubi, uma cidadezinha pequena lá, 6.000 habitantes, sei lá. Pastor, vai abrir com quem? Quem é? Vocês. E estava lá. E aí hoje quando eu olho, eu prego, dia que está a igreja lotada, eu começo a ver os sonhos de Deus se concretizando na minha vida. Então comece a profetizar na sua vida os sonhos de Deus. Não deixe, sabe, às vezes eu ia lá, não tinha ninguém, tinha uma pessoa só, mas eu ia lá e eu pregava igual estivesse pregando para uma multidão. E aí eu entendi, tipo, na minha agenda, eu falava assim, Senhor, eu ia lá, não, a minha agenda vai, igual o pastorzão, irmão, igrejinha pequena, igual para 50 pessoas. Falei, não, Senhor, aí eu ficava assim, a minha agenda está cheia de atendimento. Aí eu ficava orando, Senhor, quando é que a minha agenda vai ser cheia de atendimento? Aí hoje quando eu falei, Senhor, os crentes ficam bons aí, né, pai? Aí Deus olha assim, mas você não orou para a agenda ficar cheia de atendimento? Sua agenda ficar cheia? Orei. Então comece, meu amado, a profetizar. Deus olha para Ezequiel e diz, profetiza. Ezequiel começa a profetizar. Deus começa a mostrar para Ezequiel que mesmo ele vendo aquela situação, um exército de ossos secos, o povo que estava vivo estava sendo escravo, Deus estava injetando um sonho em Ezequiel, um sonho de uma grande nação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O povo de Israel hoje, o território de Israel, ele é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. É pequeno, mas Israel é uma das maiores potências, tanto militar, científica, que existe no mundo. Um povo desse tamanho, mas que todo mundo tem medo de mexer com eles. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir todos os sonhos na nossa vida. O que é um sonho? Sonho não é apenas dormir e imaginar. Porque tem gente que dorme e que tem um sonho de, né? Falar nisso, eu ouvi uma história essa semana, que tipo, o senhorzinho estava com a esposa dele, aí ele fechou os olhos, perto dela, aí passou um pouquinho, ela bateu nele assim, você estava dormindo? Ele falou, não, eu só fechei os olhos, porque eu estava viajando nos meus sonhos. Aí falou, mas você estava roncando? É porque eu estava viajando de trator. Não é esse tipo de sonho que eu estou falando. Sonho não é apenas dormir e imaginar, é uma visão de futuro, é um propósito que move as pessoas a sair da zona de conforto,
é algo que faz você se levantar todo dia com aquele propósito. Sonho é isso. Napoleão Hill, no livro Pense e Enriqueça, ele diz que sonho é o ponto de partida de toda conquista. Todas as pessoas que quiseram conquistar algo na vida, eles sonharam. Se você não sonha, irmão, não se admire se daqui a 10 anos você esteja somente mais velho no corpo, mas do mesmo jeito que você está hoje. Porque para que você possa mudar o estado que você está hoje, você precisa sonhar. Aleluia. Paulo Vieira, no livro O Poder da Ação, ele diz: sem clareza de sonho, a vida se torna sobrevivência. Você está o que? Caminhando para um sonho, ou está só sobrevivendo? Como diz o profeta baiano, que morreu há muito tempo atrás, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso é sobrevivência, irmão. Eu creio que a Fabi, ela sonha, sabe, o consultório dela assim, ó, numa avenida movimentada, uma secretária atendendo e dizendo: olha, eu quero ser atendida pela Fabi. Aí a secretária falou: olha, só tem atendimento para daqui a 3 meses. Ah, mas e ela não está atendendo sozinha, ela já contratou 3 pessoas para atender com ela, mas só tem para daqui a 3 meses. Ah, meu irmão, sonhar pequeno, Fabi, sonhar grande, custa o mesmo preço. O que você não pode é viver uma vida de sobrevivência, acordar todo dia, sabe, sem propósito nenhum. Uma vida sem propósito não é viver, irmão, é sobreviver. Uma vida quando não se tem sonho, quando não se tem propósito, não é viver, é sobreviver. Victor Frank, no livro, eu estou falando de livro, irmão, porque eu gosto de ler. Em um livro, em A Busca do Sentido, ele diz: mesmo em meio a sofrimento, quem tem sonho e um propósito maior, consegue suportar toda a dor. Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, eu indico para qualquer um, diz que quem esquece o propósito, desiste facilmente. Por isso você tem que colocar, sabe, o seu quadro dos sonhos. Esse negócio de quadro dos sonhos não foi o Paulo Vieira que inventou, não foi o Tony Robbins que inventou, não foi nenhum coach que inventou. Sabe quem inventou esse quadro dos sonhos? Deus. Ele começa a pintar o quadro dos sonhos ali na mente de José. Ele começa a pintar o quadro do sonho na mente de Abraão. Já imaginou? De ti farei uma grande nação. Abraão acorda, parece que não tem nada, sabe, refletindo. Parece que ele está meio assim: mas esse negócio não vai dar certo. Aí de repente ele está ali à noite. Eu não sei qual é a hora, de madrugada, mas sabe, aquela noite que está a noite bonita. Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua tenda. Aí Abraão sai. Aí Deus diz para Abraão: começa a olhar para o céu. Você já foi em um lugar assim no meio do mato, irmão, sem as luzes artificiais da cidade, e você já, assim, num dia que não está nublado, você começou a olhar para o céu, você viu um monte de estrelas. Já viu isso? Que coisa maravilhosa. Abraão começou a olhar aquilo bonito, aquelas estrelas. Aí Deus diz assim para Abraão: estou pintando para você o quadro do sonho. Começa a contar, Abraão, as estrelas. Aí Abraão, Deus, e se der verruga? Eu falei: para com isso, irmão, isso é coisa de cigano. Dá verruga porque contou as estrelas? Ah, pastor, mas eu tenho umas verrugas aqui que eu tenho certeza que foi porque eu contei estrela. Irmão, para com isso, irmão, vem cá que eu vou orar para você. Levanta aí. Abraão, 1, 2, 3, 4. Senhor, perdi a conta. Conta de novo. Conta de novo. Não dá, Deus, é muito. Deus falou: essa é a nação que vai sair de dentro de
você, mesmo a sua mulher não podendo gerar. Ah, mas Sara não pode gerar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Abraão: quem gera sonho não é o homem, quem gera sonho sou eu. Se você esperar alguns ventres inférteis para gerar, não vai. Abraão disse: mas Sarai não pode gerar. Meu amigo, você entendeu tudo errado. Ela não pode gerar, por quê? Porque ela é ser humano. Quem gera alguma coisa sou eu. Ah, o médico falou que eu não posso gerar. Para com isso, irmão. Quem gera é Deus. Quem gera os sonhos, quem gera os nossos filhos, quem gera os nossos projetos é Ele, é Ele, é Ele. É por isso que tem aquele louvor: é Ele, por Ele. Aí eu não sei mais. Eu dei a tua glória. Aí Abraão tá, parece que os quadros do sonho de Abraão vai apagando de novo. Aí aquele dia lá que está o sol assim, escaldante ali, Abraão está ali perto do deserto. Deus fala para Abraão: vamos gerar esse quadro de novo dos sonhos. Começa a contar os grãos de areia. Ah, você está de brincadeira, né, Deus? Mas eu vou fazer. 1, 2, 3, 4. Deus, não dá, é muito. É desse jeito, é desse tamanho que vai ser a sua descendência. Ah, mas Sarai não pode gerar. Abraão, eu já te falei que quem gera sonho, que quem faz acontecer sou eu. Aleluia, não é você. Você só tem que emprestar o ventre. Você só tem que emprestar. Aleluia, você mesmo. Sou eu que gero. Sou eu que faço acontecer. E qual é a minha parte? A minha parte, a sua parte é não desistir. A sua parte é ter fé. Quem já assistiu algum filme do Sylvester Stallone aqui? Sei lá, Rambo. Cara, a história do Stallone, ela é interessante. Que o Stallone, ele nasceu em Nova York. Ele nasceu um pouco antes do tempo certo. E ele nasceu com defeito no rosto. Se você notar, ele tem ele nasceu com problema na fala. E o sonho dele era ser o quê? Era ser ator. Como, agora eu vou bem longe mesmo, como Marlon Brando. Ah, lembrou? Bonitão. Porque as caras, a pastora chegou bem na hora, vai falar da minha época, do Marlon Brando, do Danny DeVito não. E aí, o sonho dele era, mas ele nasceu numa família pobre, nasceu com uma deficiência no rosto. Chegou uma época na vida dele que ele perdeu tudo. Ele precisou vender o seu cachorro, que ele amava, porque ele não tinha dinheiro para alimentar o cachorro. Mas um dia ele foi assistir uma luta de boxe do Muhammad Ali, e eu não sei quem era o outro. E naquele dia ele saiu com uma ideia. Ele escreveu um filme, Rocky 1. E aí ele foi em todas as produtoras de Hollywood, tentando vender o filme. Mas ele tinha uma condição: eu quero ser o Rocky. Não, mas você é feio, você não consegue falar, você tem deficiência no rosto. Alguns lugares que ele foi,
até aceitaram comprar o enredo do filme dele, por mixaria. Mas ele falou: não, eu vendo até de graça, contanto que eu seja o Rock. E ele bateu em várias portas para que isso acontecesse, e todas as portas se fecharam, até que um dia ele bateu lá e um cara meio doido falou: tá bom, vai, não custa nada, um custo irrisório, não gastou quase nada no filme. E aí você sabe, né, cara? O cara apanha lá até o 8º round. E quem que não assistiu a série Rock? E aí o resto é história. Ganhou dinheiro, comprou o seu cachorro por 100 vezes mais, trouxe o cachorro de volta que ele tinha vendido por não poder. Então não deixa ninguém dizer para você que você não consegue realizar os sonhos que Deus colocou na sua vida. Ninguém pode barrar o teu sonho a não ser você mesmo. Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele diz: sonhar exige autoconhecimento, controle emocional e resiliência, capacidade de cair e se levantar, cair e se levantar. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Não deu certo amanhã, vai dar certo. Aleluia, porque Deus, Ele já disse que dá. Imagina José, cai no poço, joga ele no poço, não vai dar certo. Deus diz: vai dar, levanta, sai. Vai como escravo, não vai dar certo, sou escravo. Vai dar sim. Vai lá para a rua, para a rua onde vende escravo lá no Egito. Não vai dar certo, Deus, sou escravo aqui, estou nu, sendo vendido como escravo. Deus diz: vai dar certo mesmo. Passa alguém e compra ele. Vai lá para a casa de Potifar. Na casa de Potifar parece que o sonho vai dando certo, né? Mas alguém sempre tem uma endiabrada, uma mulher de Potifar para poder tentar roubar o seu sonho. A mulher vai lá, se engraça com ele e tenta roubar os sonhos de José. Porque deixa eu falar uma coisa para você, amado: aquelas pessoas, sabe, que não são de Deus, que estão na tua vida, muitas delas estão para roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. A mulher acusa José. Aí José diz: não, Deus, agora não vai dar. Caiu, tanto de vez que eu caí. Aí Deus diz: vai dar sim. Aí José vai para o outro não, para outra improbabilidade, está na prisão. Aí José disse: ah, Deus, eu desisto, não dá não. Deus diz: dá sim. Da onde José sai de lá? Da onde? Da prisão para onde? Para ser o segundo. Depois do faraó, era José. Então não deixe ninguém roubar os seus sonhos. Amém? Sonhar exige autoconhecimento, controle emocional e resiliência. Deus, Ele é especialista em ressuscitar sonho. Lembra do Nelson Mandela? Ah, pastor, por que eu estou contando todas essas histórias? Meu amado, porque eu estou dizendo para você que é possível. Porque eu quero, sabe, eu quero que você creia, que você não desista, que você coloque essa palavra do profeta Chorão, que ele diz que o impossível é só uma questão de opinião, que gente pequena usa para te tentar fazer desistir. É só isso. Pessoas que não têm sonho, aí diz que é impossível. Não diga que algo é impossível, se Deus colocou no teu coração que é possível. Não se diminua.
pastor, e a minha idade? Não, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Nelson Mandela, qual era o sonho de Nelson Mandela? Era ver a África unida. Existia o apartheid, sabe, onde o povo da mesma nação ficava segregado, os pretos de um lado e os brancos de outro lado, e o sonho de Mandela era unir todos eles. O cara foi preso, ficou 27 anos preso, parecia que o sonho tinha morrido. Mandela veio de uma comunidade muito pobre, mas ele saiu lá daquela prisão depois de 27 anos, para ser o quê? Melhor presidente que a África teve. Não diga que é impossível. Deus, Ele vê possibilidade onde nós só vemos ossos secos. Deus vê possibilidade aonde nós só vemos ossos secos. Olha o que diz Isaías capítulo 43 e o verso de número 19: eis que eu faço novas todas as coisas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rio no ermo. É Deus que faz, irmão. Eu só preciso acreditar. Eu só preciso fazer a minha parte. Eu só preciso, desligar a Netflix e fazer algo que vai contribuir para o meu sonho. Toda vez que eu acordo pela manhã, toda vez que você acorda pela manhã, faça a seguinte pergunta: aquilo que eu estou fazendo hoje, eu viverei mais um dia que vai me aproximar do meu sonho, ou eu estou vivendo um dia que vai me afastar do meu sonho? Lembra do Walt Disney? O Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Ele faliu várias vezes. E qual era o sonho dele? Ele queria fazer um parque para sua filha brincar. Mas as pessoas diziam: você não tem criatividade. E hoje as pessoas economizam um ano inteiro porque elas querem ir. Aonde que é? Em Orlando? Em Orlando, ver o Mickey. Eu fui criado na minha infância, não sei se eu lembro, na TV aberta, assistindo à tarde, final da tarde, as aventuras do Mickey. Eu esqueci o nome do cachorro lá, o Pluto, é Pluto? Pateta. Aí os mais novos, esses filmes que tem. Ele criou um parque e depois criou o mundo Disney. Alguém dizia: você não tem criatividade. Faliu várias vezes. Ele comprou um lugar, Orlando só é o que é hoje por causa de um sonho de alguém que as pessoas diziam: você não tem criatividade para nada. Ei, aleluia, você tem Deus na tua vida. Se as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, continue sonhando, continue investindo, acreditando. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Quando você vê ossos secos, Deus vê um exército. Aleluia. Quando você vê que não vai dar certo, Deus olha e diz: vai dar certo sim, porque eu estou contigo. Segundo, a palavra de Deus é um sopro que ressuscita sonhos. E Deus nessa manhã está soprando na sua vida para ressuscitar os seus sonhos. Romanos capítulo 10 e o verso 17
ele diz o seguinte, Romanos 10:17 diz, e assim, a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Qual era o sonho de Jesus? Qual era o sonho de Deus? Era ver uma multidão dessa reunida aqui nessa manhã, não só aqui, mas em vários lugares do mundo. Qual foram os obstáculos? Nem a própria família acreditava em Jesus. Os irmãos dele zombando dele, falou assim, vai lá para Jerusalém agora, na festa da Páscoa, faz os teus milagres lá, para que as pessoas vejam quem você é, debochando. Mas, enquanto as pessoas viam a cruz, Jesus enxergava uma multidão se rendendo diante dele. O texto vai dizer que para realizar os sonhos de Deus na nossa vida, que a fé, ela vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Hebreus 4 e o verso 12 diz o seguinte, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, junta e medula não se divide. O que o texto está dizendo é que a palavra de Deus, para injetar sonhos na nossa vida, ela tem um poder sobrenatural de alcance, aonde ninguém pode alcançar, aonde a minha voz não vai, aonde, sabe, a minha sabedoria ou a sabedoria de qualquer homem não vai, que é dentro do teu coração, o Espírito Santo consegue entregar lá dentro, gerando um novo sonho. O meu casamento é só osso seco. Comece a ver Deus renovando. O meu filho, pastor, só Deus, é Ele mesmo, é só Ele, aleluia. A minha vida, pastor, só Deus, é só Ele mesmo, aleluia, glória a Jesus. Isaías 55:11. Isaías 55, verso 11. Já pôs? Não. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu o designei. Vou ler ali, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. A minha palavra pode não ter efeito, mas a palavra de Deus, ela não tem volta, ela não faz curva, ela se cumpre. A palavra de Deus não apenas consola, mas ela ressuscita. A palavra de Deus, ela não apenas consola, mas ela traz uma nova vida. A palavra de Deus, ela não apenas consola, mas ela traz uma nova esperança. Pastor, meus sonhos morreram, meus sonhos se acabaram. Os seus sim, mas nem que Deus tenha que chegar igual chegou para Abraão, à meia-noite, de madrugada, sai para fora, Abraão, eu vou te mostrar um quadro daquilo que eu tenho para falar. Sabe o que Deus está falando aqui com você nessa manhã? Deus está pintando um quadro dos teus sonhos, como fez com Abraão. Quantas estrelas
não dá muito, então a tua descendência vai ser assim. Quanto a areia, a tua descendência vai ser assim. Deus está mostrando, sabe, algo para você aqui nessa manhã, que é teu. Aprenda uma coisa, não espere que alguém sonhe junto. Eu não sei se já aconteceu isso, se tem algum tipo de experimento, já fizeram essa, de duas, por exemplo, um casal, ele dormir, nunca aconteceu isso. O casal dorme na mesma cama, aí ela sonha com algo, e aí a Antônia sonha com algo, e eu deitado perto dela vou sonhar com a mesma coisa que ela sonhou. Não, porque o sonho é dela, o sonho Deus deu para ela. Cada sonho é um sonho diferente. Se você quiser que alguém sonhe com você, junto com você, conta o teu sonho para ele. E se ele não entender, é porque ele não está na tua frequência. E quando você sair daqui, se você quiser, dá um Google e pesquisa lá, baleia solitária. É um tipo de baleia diferente. As baleias comuns, como é que as baleias se comunicam? Elas se comunicam por frequência. As baleias comuns, elas se comunicam na frequência de 13 a 15 Hz. Mas tem uma baleia que ela se comunica, a frequência dela é de 43 a 53 Hz. Então, quando as baleias de 13, que se comunicam na frequência de 13, elas não conseguem ouvir a frequência dessa baleia solitária. Só quem consegue ouvir a frequência dessa baleia são as próprias baleias solitárias, que se comunicam na mesma frequência, 53 a 43 Hz. Sabe, tem sonhos que Deus coloca no nosso coração, na nossa vida, que se você se comunicar com aquelas baleias normais, irmão, elas não vão entender nada. Se comunique com quem entende aquilo que Deus tem para a tua vida. Então não se admire se alguém falar assim: ah, mas não vai dar certo, ele está numa comunicação, numa frequência mais baixa do que a sua. Ah, meu irmão, ele está na frequência da terra, a sua frequência é a frequência do céu, é a frequência de Deus. Deus não se comunica na frequência da terra, não é em 13 Hz, não, é em 53, é em 43 Hz, aleluia. Se você não encontrar alguém, aleluia, que se comunica na frequência de Deus, ele não vai entender os sonhos de Deus para a tua vida. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sonhar é um ato de fé. Sonhar é um ato de quem acredita. Quem perde a capacidade de sonhar, perde a capacidade de viver. Pessoas que não sonham não tem propósito, não tem vida. Ei, não confunda vida com sobrevivência. Vida é quando eu acordo no outro dia com propósito daquilo que eu vou fazer, dos sonhos. Agora, sobreviver, eu só acordo para mais um dia. Sabe, a diferença minha, a diferença sua, a diferença dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus para os animais, é que os animais só sobrevivem. Nós não, nós sobrevivemos e temos sonhos. Nós acordamos todo dia com um propósito. O propósito do animal é só sobreviver aquele dia. Até o seu doguinho, você tanto ama, ele não tem propósito nenhum. O propósito dele é sobreviver aquele dia. Mas o meu propósito é cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. Eu não estou aqui de passagem, eu estou aqui pelo um propósito.
Deus não me colocou e não te colocou aqui para sobreviver. Deus te colocou aqui para um propósito. E eu não sei qual é o propósito. Se vai ser um grande pregador, vai ser o Noé para a sua casa, se vai ser alguém que vai descobrir a cura do câncer, se vai ser alguém que vai descobrir vida em outro planeta, eu não sei. Aleluia. Eu só sei que cada um de nós estamos aqui com um propósito de Deus para a nossa vida. Quem tem propósito aqui, levante a sua mão. Aleluia. Abre a tua boca, dá um glória a Deus. Aleluia. Fica de pé, já vai aplaudindo, já vai fazendo barulho, já vai dizendo: Deus, eu tenho propósito. Não terminou. Faça assim, ó. Respire, respire, respire. Forte, respire. Se você está respirando, Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Oh, glória! Se você ainda está respirando, Deus não deixou ainda, ou Deus continua ainda escrevendo a sua história. Sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Quem tem sonhos aqui, levante a mão. Eu queria orar só pelos sonhadores. Aleluia. Eu queria que você saísse do seu lugar aqui nessa manhã. Só aqueles que ainda sonham, aqueles que entraram aqui sem sonhar, mas Deus pintou um quadro dos sonhos do seu coração. Eu quero orar por você nessa manhã. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, venha. Oh, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Oh, olha os sonhadores. Matar os teus sonhos. Oh, Espírito Santo. Sufocando o teu coração. Eu gostaria de chamar os pastores para orar comigo. Vem para frente. Se tentaram ser numa cova e ferir, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Livro de Joel, capítulo 2 e o verso 28. Tem uma promessa maravilhosa de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Para você que é novo, para você que se acha velho, eu acho que o único velho é o capeta. Porque a velhice, aprende aqui, ela está aqui, ó. Não aqui. Aqui, uma hora Deus vai trocar esse corpo. A Bíblia diz que Ele vai dar um corpo glorificado. Mas se você ficar velho aqui, irmão, você não sonha, não cresce. E Joel capítulo 2, o verso 28 diz: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Profetizar, ter sonho e visão é a mesma coisa diante de Deus para pessoas de faixa etárias diferentes, aleluia. Profetizar, aleluia, ter visões e ter sonho é a mesma coisa que Deus está dizendo para faixa etária de pessoas diferentes. Deus tem sonho para você, aleluia. Levante a sua mão, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te peço neste momento, Deus, renova a nossa vida. A tua palavra diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vai derramando o teu Espírito Santo aqui nessa noite, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã que teu Espírito Santo caia, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Pessoas vão ter sonhos, vão ter visões, ó Pai, aleluia. Espírito Santo de Deus, levante a sua mão para o alto. Repita comigo: Deus, eu creio nos teus sonhos, eu creio que viverei o melhor da minha vida, independente se eu sou novo, se eu sou mais maduro, ou se eu acho que eu estou velho. Eu viverei os teus sonhos, eu viverei os sonhos de Deus, aleluia. Será que você pode aplaudir, dar um glória a Deus? Faz alguma coisa em nome de Jesus, aleluia. Fica aqui. Eu vou orar por você para te abençoar, mas eu quero profetizar que durante essa semana Deus vai te mostrar quadro dos sonhos dele, assim como mostrou para Abraão. Você vai ter sonhos, você vai acordar no outro dia animado. Não, eu tenho que trabalhar por isso, pelos meus sonhos, eu tenho que trabalhar pelos meus projetos. Tudo aquilo, presta atenção, tudo aquilo que não faz parte do cumprimento dos sonhos de Deus na tua vida, joga fora. A Bíblia diz: deixando para trás todo o peso de embaraço que nos assedia, que nos segura, tudo aquilo que impede você, sabe, sei lá, de terminar a sua faculdade, de arrumar lá a sua casa, seu casamento, tudo aquilo, deixa para trás e viva sonhos de Deus para a tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esse culto tão maravilhoso, Pai. Eu envio a tua igreja nessa manhã para viver uma vida de extraordinário, para viver uma vida de bênção. Pai, durante essa semana vai ser a semana de oração, Pai, e eu creio que todos que estão aqui nessa manhã estarão aqui de segunda a sexta, orando pelos seus sonhos, orando pelos seus projetos, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê, faz barulho aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, boa semana. Recebe.